Olá, obrigado por prestigiar esse evento. Meu nome é Mauro Zanus, sou pesquisador da Embrapa Uva e Vinho e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a uva Moscato Branco e sobre o Moscatel espumante. Envolve questões da pesquisa, da atuação da Embrapa, envolve as questões de mercado, caracterização do produto e eu tenho certeza que todos que são aficionados pelo vinho e pelos seus derivados vão gostar. Basicamente, nós iremos desenvolver essa apresentação apresentando alguns aspectos históricos e antecedentes dessas uvas e do produto, também algumas coisas das estatísticas, o processo de elaboração, vamos falar da tipicidade, das características desse produto e as pesquisas da Embrapa e aí nós finalizamos. Primeiramente, eu gostaria de abordar a questão do Moscatel espumante no Brasil. Talvez, em termos de inovação, seja um dos maiores exemplos de inovação no setor vitivinícola brasileiro. Uma vez que nós não tínhamos esse produto até os anos 70. Esse produto iniciou-se a elaboração dele nos anos 70, final dos anos 70, com a Martini e Rossi do Brasil, e que trouxe um produto totalmente inovador, a partir de uma única fermentação, empregando como modelo o processo Asti da Itália, se passou a elaborar esse produto no Brasil. Aqui cabe mencionar a importância das lideranças da própria Martini e Rossi, Lona e outros que foram os pioneiros em trazer esse espumante para o Brasil. Cabe destacar que na América Latina, nossos grandes produtores, Chile e Argentina, não tiveram esse produto da mesma forma do Brasil. Nunca se inicializou esse produto nos países da Argentina, do Chile. Hoje se faz alguns produtos assemelhados, mas não com as mesmas características. De forma que o Brasil foi pioneiro na América Latina a esse produto. E antes de copiar o Asti somente, o Brasil teve a capacidade de se renovar e adequar a produção desse produto às nossas condições, envolvendo não somente a questão da matéria-prima, da uva, mas também dos processos de elaboração e de divulgação e o próprio nome que foi mudado. Então, nos anos 70, esse produto, final dos anos 70, foi produzido pela primeira vez e por um tempo cessou-se a elaboração desse produto em função de questões de proteção. O Asti era protegido na Itália e a Martini, por diversas circunstâncias, achou por bem cessar a elaboração desse produto. E por um tempo nós não tivemos esse produto no Brasil. Nos anos de 85, a Embrapa Uva e Vinho volta a elaborar, junto com outros produtores, e aí passa a se chamar não mais Asti, passa-se a chamar espumante Moscatel, o que deu uma condição melhor e mais adequada também, respeitando o Asti italiano. Essa fotografia é muito interessante. Essa é uma garrafa que eu mesmo tenho, e que ela é histórica. Ela mostra o primeiro Asti elaborado no Brasil, na época ainda chamado de Asti, e vejam a bonita apresentação. Me recordo das primeiras vezes que esse produto foi elaborado, quanto chamava a atenção as características do produto em termos de sabor. Cabe destacar aqui que quando esse produto se inicializou, o segmento de espumantes da categoria Brut, isso é, mais secos, não era tão presente quanto hoje. Havia os espumantes da categoria demi-sec. E o Asti, como era designado na época, passou então a também entrar nesse mercado dos espumantes com característica sensorial mais doce. Esse gráfico é muito interessante. Ele mostra as estatísticas de 1998 a 2019, o crescimento em volume da categoria espumante Moscatel. Um gráfico é para dar uma representação, não estou apresentando os números, mas ele diz tudo, né? Vocês podem ver essa curva ascendente, que ela nos diz basicamente da aceitação mercadológica e da produção desse produto no Brasil.
vemos que uma curva dessa, ela revela que a alta aceitabilidade do produto, num crescente, e é quase, diríamos, vinculado talvez até à própria oferta do produto. Entre os espumantes, como é que se enquadra o moscatel espumante em termos de importância? Se nós tomarmos os últimos anos, de 2010 para agora, nós vemos que o mercado de espumantes na linha em vermelho, ele tem cresceu bastante nos últimos anos, até 2015, e depois se estabilizou um pouco mais e está estabilizado um leve crescente. Já o moscatel continua na sua caminhada decrescente, revelando dessa aceitação e dessa tendência de mercado. Hoje, o moscatel espumante, ele responde por 40% do total de espumantes comercializados no Brasil. E por que isso? São suas características de cor, aroma e paladar, a sua doçura, entendendo-se também que o mercado brasileiro é um mercado particular, é um mercado que aprecia vinhos espumantes, vinhos frisantes, e o moscatel espumante parece que sintonizou muito com o público brasileiro. De onde vem essa qualidade? Essa qualidade vem de uma série de fatores, mas talvez um dos mais contribuintes para essa qualidade foram as variedades que foram empregadas. E entre elas destaca-se a própria Moscato Branco. Os dados do Cadastro Vitícola de 2015 mostram que o Moscato Branco é a variedade mais importante e maior contribuinte para a produção de moscatéis espumantes, seguida do Moscato Giallo, Moscato Cândia, Moscato Bianco, Moscato Nazareno, Moscato de Hamburgo, Malvasia Bianca, Moscato Canelli em menor quantidade. Mas a grande maioria do nosso moscatel espumante, eu diria que mais de 80% do volume de moscatel espumante tem a contribuição e a participação direta do Moscato Branco, que é a uva que define esse produto. Abordando um pouco mais em detalhes sobre essa uva, muitas vezes nós nos perguntamos qual é que seria a uva emblemática do Brasil. Nós temos no Chile o Carmener, na Argentina o Malbec, e no Brasil a gente fica, nós também temos uvas relativamente que têm se destacado, que poderiam ser nossas emblemáticas, como a Merlot e outras. Mas o Moscato Branco tem um detalhe. Nos estudos que foram feitos até agora, a gente verificou que ela não tem similar na Europa. Então, nossas uvas viníferas foram trazidas da Europa, mas nós não temos hoje na Europa essa uva plantada em vinhedos comerciais e mesmo em coleções das instituições de pesquisa. E essa uva, ela foi introduzida lá atrás, em 1920, não se tem uma informação histórica precisa, mas essa é a estimativa via a Estação Experimental de Caxias do Sul. E o que chama a atenção é a grande aceitação por parte dos produtores no plantio dessa uva. Por quê? É uma uva que se adaptou muito bem às nossas condições aqui da Serra Gaúcha, é uma uva produtiva, essa produtividade está vinculada à fertilidade das gemas, é uma uva que produz bastante. Ela se adapta bastante às nossas condições, produz uma acidez muito interessante. O produtor gosta do manejo de lidar com essa variedade. E hoje, entre as variedades viníferas, a Moscato Branco é uma das que ainda o pequeno produtor familiar de uvas, ainda se dedica. A maior parte, nos últimos anos, da produção de uvas viníferas é das próprias empresas. Os produtores rurais normalmente são mais contribuintes para as uvas comuns, para as uvas para a elaboração de suco, mas o Moscato Branco, não. Muitos pequenos produtores rurais que se dedicam ainda à produção dessa uva. Por quê? Ela gera um volume de produção que viabiliza o negócio da propriedade. Essa fotografia então mostra bem as características delas. É um cacho cheio, uma baga relativamente grande. Ela é o cacho um pouco compacto e que pode, em anos muito chuvosos, levar ao apodrecimento. Mas essa uva,
ela tem uma peculiaridade, mesmo não estando muito madura, ainda assim, quando é elaborado o vinho, ela revela fineza e qualidades de aroma e sabor. Essa fotografia foi tirada pelo nosso colega aqui da empresa, já aposentado, o Dr. Humberto Camargo, em 1994. Na sequência, vou falar um pouco sobre o método de elaboração. O consumidor às vezes se pergunta o que distingue moscatel espumante dos demais espumantes. Uma característica muito peculiar é que nós temos apenas uma fermentação. No espumante normal, tipo bruto, nós temos duas fermentações. Primeiro se elabora um vinho base e se reinicia a fermentação e se faz a tomada de espuma, que gera o aprisionamento do gás carbônico, e aí nós temos os espumantes que conhecemos normalmente. O moscatel espumante não. Ele é fermentado já num autoclave, que aprisiona o gás carbônico, e não, evidentemente não aprisiona somente o gás carbônico, aprisiona também os aromas. A espuma se desenvolve nessa condição do mosto ainda não clarificado, e tudo isso faz com que se desenvolvam características particulares de cor, aroma e paladar desse produto. É um processo caro de fazer, demanda tecnologia, altíssima tecnologia, equipamento sofisticado, e talvez daí que o Brasil, há anos atrás, diferente da Argentina e do Chile, final dos anos 70, início dos anos 80, o Brasil, até pelas condições de adversidades do clima, às vezes no verão, acabou sendo vanguarda no uso de tecnologia de ponta na elaboração e em equipamentos. Quais são as características químicas do moscatel espumante comparadas com os espumantes tipo bruto que nós normalmente conhecemos? Em termos de álcool, é um teor alcoólico menor. Ao invés de 11,5%, como é encontrado o 12% nos espumantes, nós temos entre 7% a 9% de álcool. Então, é um produto menos alcoólico do que os espumantes clássicos. No açúcar natural, essa doçura que é característica do moscatel espumante, e talvez um dos grandes atrativos dele em termos de mercado, se situa na faixa de 60 a 90 gramas, enquanto nos espumantes tipo bruto, 7 a 8 gramas de açúcar por litro. A acidez do moscatel normalmente é 70 miliequivalentes, enquanto que na acidez dos espumantes clássicos é um pouco maior, 90 miliequivalentes. A pressão se assemelha em termos de pressão e de quantidade de gás carbônico, não difere muito o moscatel espumante dos espumantes clássicos. Bom, tendo em conta esse reconhecimento da aceitação mercadológica do nosso moscatel espumante e das suas qualidades, nós aqui da Embrapa decidimos fazer uma pesquisa colaborativa junto com os profissionais para descrever as características identitárias do nosso moscatel espumante. E aí nós fizemos uma pesquisa com a colaboração da Associação Brasileira de Enologia, que nos forneceu os produtos, que objetivava nós descrevermos em detalhes aquilo que já era falado, mas nunca coletado de uma maneira organizada em laboratório. Então, nós, de uma maneira aleatória, foram selecionados 16 amostras de vinho moscatel espumante, convidamos 17 especialistas em degustação, pessoas com muita experiência, e processamos a análise desses vinhos de forma a coletar as informações. Empregamos uma ficha de degustação para ajudar na qualificação das notas, para recolher a qualidade geral, e também, o mais importante, nós queríamos saber as palavras que nós poderíamos usar para descrever esse produto. Fizemos uso para a descrição sensorial da roda de aromas da doutora Anne Nobel, que classifica normalmente os aromas em diferentes categorias. Essas categorias são os vinhos, e isso muitas vezes o consumidor acha estranho. Os vinhos, eles apresentam muitas características aromáticas que se repetem em outros produtos da natureza. A natureza não é tão infinita na produção de seus aromas e compostos. Daí que essa associação das notas que nós encontramos no vinho, ela faz um sentido
da própria química. Nós podemos encontrar notas de substâncias que nos remetem a notas cítricas, por exemplo, nos vinhos, que também são encontradas, obviamente, nas plantas cítricas. E isso porque há muitas dessas moléculas coincidentes, né, nas diferentes categorias de plantas. Bom, de qualquer forma, essa roda de aromas, ela classifica os aromas em diferentes principais categorias. Frutas frescas, notas de um grupo herbáceo ou vegetal, claro que há variações dentro desse grupo, ervas de quintal ou tempero, nozes, amêndoa, caramelo, mel e aromas doces, produtos químicos sintéticos, aqui já se tratando de defeitos, oxidação, aldeídos, terra, fungos, batatas, origem microbiológica, madeiras e resinas, especiarias e condimentos, chás, café e outros. Enfim, com esses grupos, grandes grupos, nós podemos basicamente descrever e nos ajuda a descrever quase todas as categorias do vinho, desde um vinho tipo Porto ou um champanhe, um vinho de Cabernet, um vinho mais de colheita tardia, enfim, todos os vinhos têm a sua descrição facilitada quando tentarmos enquadrá-los nessas categorias de aromas. Pois bem, nesse trabalho nós acabamos encontrando 1.217 palavras e, claro, muitas delas repetidas. E esse exercício foi muito interessante. Às vezes, numa degustação, o melhor que você pode fazer é entregar a amostra e uma folha em branco e deixar a pessoa escrever sem induzi-la com as palavras. Nós sugerimos os grandes grupamentos, mas os degustadores tinham a total liberdade de identificar as palavras que bem lhe conviessem. E então, dessas 1.217 palavras coletadas, 140 eram diferentes. Veja que foi um trabalho muito rico, interessante, e isso para um agrupamento de vinhos com similaridades enormes. E ainda assim, 140 palavras diferentes foram reportadas para descrever essa categoria de vinhos. Nós processamos 272 fichas, e isso era importante. Nós não queríamos descrever somente os vinhos moscatéis espumantes da linha top qualidade, nós queríamos descrever das categorias mais altas, intermediárias e menores também, pois isso compunha uma amostragem interessante. E nós observamos que a maior parte das notas se encontrava com um intervalo de 80 a 85, então bem representativo. Esse é um gráfico de teia das amostras e ele representa a diversidade de tipos mesmo nesse grupamento do moscatel espumante. Quando nós considerarmos as categorias de variáveis que foram solicitadas, por exemplo, a intensidade da cor, a persistência, nitidez e fineza, cremosidade, acidez, doçura, intensidade do sabor, nitidez e fineza do paladar, intensidade do aroma, quantidade de espuma, quantidade de borbulha, tamanho da borbulha, nós vimos que os moscatéis espumantes apresentavam diferenças de intensidade com relação a essas características. Esse gráfico foi bem interessante porque nós queríamos entender e associar os moscatéis espumantes de melhor nota e os de pior nota com as características. Então, nós observamos, por exemplo, que o moscatel espumante de melhor nota apresentava uma alta quantidade de espuma, uma mais alta intensidade de aroma, uma alta nitidez e fineza de sabor e intensidade de sabor também, doçura também alta, a acidez não foi muito discriminada, cremosidade alta, persistência alta, e, enfim, até a própria intensidade de cor não era totalmente aguado, era uma cor intermediária. Enquanto que naquele de menor nota, nós observamos o contrário, né? Havia uma menor intensidade de cor, uma menor persistência, uma menor cremosidade, menor intensidade de aroma e de sabor, e também de espuma formada. Assim, nós podemos vincular, né,
avaliação da qualidade geral com as variáveis específicas de cor, aroma e paladar. Então, na sequência, vou mostrar como foi feito esse processamento de dados. Nós, ao processar esses dados, nós verificamos, por exemplo, que a categoria que mais tinha descritores associados era a categoria de aromas doces. Quando se prova moscatel espumante, e isso é comum. O doce não é um aroma, evidentemente, mas as pessoas associam os aromas com doce, né? Então, muitas vezes a pessoa, é um aroma doce. Na perfumaria se fala muito assim. E no moscatel espumante, os próprios degustadores, sendo profissionais, eles descreveram muitas vezes que as palavras pertenciam predominantemente a esse agrupamento, aromas doces, seguido de frutas frescas não tropicais, floral, é um outro agrupamento em que as palavras estavam associadas, frutas frescas tropicais, nozes, amêndoas, ervas de quintal é um agrupamento também importante, herbáceo e vegetal e outros. E aí nós processamos a frequência dessas palavras em cada agrupamento. Total, 1.217 palavras. Além da presença do descritor, nos interessava verificar a sua intensidade, porque você pode ter um descritor que aparece com muita frequência, no entanto, ele quando aparece em baixa intensidade. Então, além de nós identificarmos a presença da característica, nós queríamos saber da intensidade da característica. E verificamos então, por exemplo, que frutas frescas não tropicais, o número de palavras era 18 e a intensidade relativamente alta. Ervas de quintal, da mesma forma, aparecia com frequência e intensidade alta. Às vezes tinha palavras que não apareciam com tanta frequência, mas com alta intensidade, como era frutas frescas. Havia outras palavras também, além das 15 mais citadas, que também foram identificadas, como, por exemplo, a nota de mel, floral, batata doce. Esse batata doce é um descritor que aparece muito. Talvez ajude a familiaridade dos profissionais aqui com o próprio produto. O batata doce é um produto aqui da região e muitas vezes essa nota é encontrada no moscatel espumante. Nota de cítrico, frutas secas, caramelo, amêndoas, chá, flores brancas e etc. E também, novamente, para cada uma dessas palavras, a intensidade percebida. Por exemplo, foi destaque a nota de pêssego. E, de fato, quando vocês provam um moscatel espumante, chama atenção as notas de pêssego e mamão papaya também, pela presença e intensidade. E outras palavras também apareceram, especiarias, maçã verde, aromas doces, frutado, moscato. Muitas pessoas são familiarizadas com a própria uva moscato, então no moscatel espumante evidentemente aparecem as notas de uva moscato, abacaxi, frutas tropicais e outras. Também classificamos para a intensidade, chama a atenção a alta intensidade das notas de moscato, laranja, aromas doces, frutado, rosas. Aqui as rosas são os compostos terpênicos que são compartilhados por esse agrupamento das flores, das rosas, e também de um conjunto enorme de variedades de uvas moscatéis. Também Gewürztraminer, Malvasias e outras. Bom, através do processamento de todo esse conjunto de dados, assim nós podemos, de uma maneira relativamente objetiva, precisar melhor as características sensoriais do moscatel espumante brasileiro. E aí nós geramos, não uma roda de aromas, um quadro de aromas, que é bem interessante. Ele pode servir para identificar não somente atributos ou qualidades, mas também, no campo número 11, defeitos e produtos químicos que ocasionalmente podem aparecer também no produto, mas é bem mais raro, né? Mas de forma que nós classificamos então as notas, os principais agrupamentos do moscatel espumante seriam dos agrupamentos aromas doces, frutas frescas, flores, nozes e amêndoas, ervas de quintal, vegetal, chá, frutas secas, microbiológicos, especiarias, terra e os defeitos. Destacaria nesse quadro, e vocês certamente ao provar o moscatel espumante poderão identificar muitos desses aromas,
como por exemplo nos aromas doces, as notas de mel, batata doce e caramelo. Nas de frutas frescas, é muito comum encontrar as notas de cítricos, mamão-papaya, pêssego, maçã, abacaxi, pera, goiaba, maracujá, manga. No agrupamento de flores, que imaginem quantas categorias existem, né? Mas as flores que os degustadores apontaram presentes no moscatel espumante seriam as notas de jasmim, rosas, gerânio, amêndoa e nozes. De ervas de quintal, que também é uma categoria que aparece muito no moscatel espumante, as notas de arruda, manjericão, cidreira, alecrim. Claro que a facilidade de fazer essas associações depende muito da lida que a pessoa, o degustador tenha com esses ingredientes, com esses vegetais na natureza. Quanto mais você mexer com essas e prestar atenção desses aromas que caracterizam esses produtos naturais, maior será a facilidade de você identificar e encontrar as notas ao degustar o produto. Com relação ao exame visual do moscatel, nós gostaríamos apenas de destacar que as características que foram mais mencionadas do aspecto visual e que se espera associadas com o moscatel espumante de qualidade, e aqui nessa foto o espumante se apresenta límpido e cristalino, a espuma ela deve ser branca, uma formação inicial abundante, persistente. Aqui merece um destaque de que o moscatel espumante, diferente dos espumantes, tem uma espuma muito particular. Em função do desenvolvimento do processo fermentativo, se dá com uma riqueza maior de polissacarídeos e proteínas. Isso vai gerar um produto final com uma condição de estabilidade de borbulha diferenciada. E tendo borbulhas mais persistentes, nós vamos ter uma formação de espuma mais persistente também. A cerveja, por exemplo, tem uma espuma muito mais persistente do que um espumante, porque ela é muito mais rica em proteínas e polissacarídeos do que o espumante clássico. Então nós temos uma efervescência com uma espuma mais branca, uma formação mais abundante e persistente. As borbulhas são pequenas e em grande número, revelando a qualidade do processo fermentativo, um gás carbônico natural aprisionado, um processo lento de produção em autoclave. Com relação ainda ao exame visual, a coloração varia conforme a idade do produto, mas normalmente o moscatel espumante é um produto de consumo mais rápido e as notas são de amarelo palha, o palha esverdeado ou incolor esverdeado. Todas essas categorias são adequadas para o moscatel espumante. Claro que quando mais jovem ele tem uma intensidade menor do que quando mais envelhecido. Embora são raras as situações de envelhecimento de moscatel espumante. A experiência tenha revelado de que ao envelhecer o moscatel espumante, as características são muito interessantes, muda um pouco as notas, mas não é algo que normalmente o mercado busca. No paladar, talvez a característica mais importante que tenha ajudado a ele alcançar esse mercado é a característica de doçura. O vinho, os espumantes são produtos na faixa de acidez alta. pH fica entre 3 e 4 no máximo. E o moscatel espumante é um produto também ácido em função da natureza dos ácidos presentes na uva e na condição de desenvolvimento aqui na região. Então a doçura ela funciona como um balizador, ela atenua a percepção da acidez e dá um equilíbrio que os consumidores gostam muito. A presença do açúcar também é um elemento muito importante junto com a presença do gás carbônico e atribui cremosidade ao produto, e isso é fácil de perceber e torna a característica muito agradável no paladar. O produto também tem a estrutura, a acidez pode variar, mas como mencionava anteriormente, uma das características do moscato branco é dar aquela estrutura ácida para que esse produto não somente tenha frescor, mas também tenha uma condição de guarda, de envelhecimento, de suportar a prateleira do supermercado por longo tempo em função da acidez. A acidez é
é um elemento estruturante em qualquer vinho, em qualquer espumante. Sem ela, você nunca vai ter qualidade. E no moscatel espumante, a acidez vinculada à doçura dá todo um equilíbrio. A persistência dos sabores, graças a essa presença dessas substâncias aromáticas do grupo dos terpênicos, faz com que seja uma persistência longa, e isso é muito interessante. O moscatel espumante é um produto que diz claramente, ele se revela facilmente, não é feito outras variedades, essas moléculas de terpênicos são marcadores identitários das uvas. E o final de boca é agradável e convida a tomar um segundo gole. Basicamente, esses eram os aspectos que eu queria salientar a respeito da uva moscato branco e do moscatel espumante, um produto que se fala menos do que deveria se falar, né? Dada a sua importância, a sua originalidade e também a grande aceitabilidade comercial. Por essa importância, a Embrapa tem atuado nas pesquisas relativas a esse tema, basicamente em alguns tópicos aqui que eu vou exemplificar. Além desse aspecto da definição das características sensoriais do nosso moscatel espumante, era muito pertinente porque, embora lá atrás nós nos inspiramos no Asti italiano, hoje nós verificamos que, em função da matéria-prima, das condições naturais do desenvolvimento das uvas, das condições do nosso terroir, nós acabamos desenvolvendo um produto identitário com características únicas descritas como foi apresentado anteriormente. Outro tema que a Embrapa se dedicou, em colaboração com os melhores geneticistas do mundo, como o Dr. Boursicot, do INRA, sobre a identidade da genética do moscato branco, e foi muito interessante verificar que hoje nós somos os únicos a cultivar essa uva no mundo, e não há nenhum vinhedo comercial fora do Brasil produzindo moscato branco. Ali há um espaço muito interessante, né, de nós desenvolvermos originalidade, valorização desse produto. É todo um trabalho a ser feito. Também, no sentido de qualificar o sistema de produção e valorizar, a Embrapa vem desenvolvendo a seleção clonal dos melhores materiais, pequenos variantes desse moscato branco, no sentido de identificar variantes que tenham mais produtividade ou maior potencial de açúcar, ou um cacho um pouco mais aberto, que dê menos problema. Enfim, nós já temos resultados interessantes nesse sentido. Também, em função dessas características, felizmente o Brasil tem uma indicação geográfica que tem um foco muito grande no moscato branco, por ser uma região de maior produção do moscato branco. Então, a indicação de procedência vinhos de Farroupilha tem no moscato branco e no moscatel espumante um dos seus ícones. E a Embrapa tem atuado fortemente não só na construção da indicação de procedência, que foi alcançada, mas também nas atualizações e no futuro dessa indicação geográfica. Ao mesmo tempo, a Embrapa tem participado na definição de regulamentos da legislação referente ao moscatel espumante. Vocês devem ter identificado no mercado recentemente o moscatel espumante rosé, é uma inovação, e a Embrapa tem trabalhado no sentido de se encontrar detalhes e especificações a respeito da legislação para acomodar essas variações de moscatel espumante. Aqui apenas um exemplo do ensaio de seleção clonal conduzido aqui na unidade sob a coordenação da doutora Patrícia Ritschel, e que tem como objetivo selecionar os melhores materiais. Esse ensaio, importante destacar, está sendo feito em colaboração com os produtores, cooperativas. A Cooperativa São João é um destaque nessa colaboração. O engenheiro agrônomo Paulo Tesser está sempre aqui na Embrapa nos ajudando a, junto com os produtores, identificar os melhores materiais. Pesquisa, hoje em dia, ninguém faz nada sozinho, e nós, felizmente, aqui na Embrapa, temos muitas pessoas do setor da extensão trabalhando em conjunto com a empresa. Essa aqui é uma foto tirada nessa safra de 2020 do vinhedo aqui da Embrapa, mostra bem
a uva Moscato Branco, e pelas características e a maturação dessas uvas esse ano, foi um delta um pouco acima do normalmente alcançado. Então, eu convido vocês a irem ao mercado, comprarem um moscatel espumante desse ano. Vocês vão ficar muito surpresos com a qualidade excepcional desse produto, graças à excepcional maturação alcançada no ano de 2020, em função desse viés de estiagem que ocorreu no período de verão. Enfim, queria agradecer, e sempre que se faz agradecimento se falta com pessoas, mas talvez tendo essas pessoas serve como emblema de alguns colaboradores nesse trabalho de pesquisa. Ao Cristiano Zorzan, que foi meu estagiário, já nem está aqui, acho que está na China. A Magda recém se aposentou, a Udinelli trabalha no nosso laboratório, a doutora Patrícia, o doutor Jorge Tonieto também, sempre colaborando, Tafarel, Valtair, Roquezílio, diversos colaboradores da Embrapa, a equipe aqui da Transferência de Tecnologia e da imprensa, a Associação Brasileira de Enologia, que está sempre colaborando aqui com a Embrapa. Enfim, esse trabalho todo de coleta dos descritores do moscatel espumante não seria possível sem o trabalho motivado, empolgado desses 17 narizes aqui que eu coloco. Essa fotografia é meio emblemática, estou devendo entregar para alguns deles. É um grupo bem motivado que ajudou a gerar toda essa informação. Vocês conhecem muitas dessas figuras. Nós temos aqui de cima para baixo o Dácio Rubo, o Álvaro, o Dr. Miele, o Daniel, o Irineu, o Carlos, o Alejandro, aí aparece eu, Vinícius, Firmino, também o Marcos, o Dario, e aqui é uma homenagem especial minha, e muitos de vocês conhecem, ao Márcio Brandelli, que se encontra aqui, que infelizmente veio a falecer esse ano, e uma perda enorme para o setor. Aqui o Márcio, e que nos ajudou também com essa pesquisa. Júlio Menigusso, Nauro, Toninho e Tafarel. Bom, pessoal, era isso. Espero ter compartilhado com vocês um pouco desses conhecimentos sobre a uva Moscato Branco, e tenho certeza que vocês vão passar a olhar esse produto de uma forma diferente após o desenvolvimento e apresentação desses resultados, e muito mais nós temos pela frente, no sentido de valorizar esse produto que às vezes fica à margem da mídia, e que os mercados têm mostrado que a aceitação dele revela a sua qualidade. Muito obrigado.